E por conta da importância, da relevância do Papa Francisco, não só para a Igreja Católica, mas para além dela, para as conversas políticas e para a história também global, nesse momento de guerra, nesse momento em que o mundo tenta ir por um caminho um pouco mais conservador, até com a direita e o extremismo de Donald Trump, vale a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre a influência do Papa Francisco para além da Igreja Católica. Então, a gente vai falar com o Dr. Francisco Eliandro Souza do Nascimento, que é teólogo, filósofo e também historiador. Dr. Francisco, muito obrigada, bem-vindo aqui ao nosso boletim. Bom dia. Vou começar perguntando a você a respeito da importância do Papa Francisco para além da Igreja Católica. Como eu estava dizendo, ele era uma pessoa que não se eximia da importância de ser um líder religioso para tratar de assuntos de relevância mundial, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, como, por exemplo, a guerra que a gente vê na faixa de Gaza também. Ou seja, ele não se eximia de assuntos importantes para a população mundial. A gente pode ver isso de importante, de papel dele como um líder fora da religião? Pronto. Neila, essa notícia nos pegou de surpresa, né? Todos nós aqui brasileiros, como também do mundo, pela data simbólica. Hoje nós temos uma data simbólica pós-ressurreição de Cristo, né? Dentro ali da nossa tradição cristã, como também hoje é uma data simbólica que hoje é aniversário da fundação do Império Romano. E o Papa hoje, como um dos principais líderes da Igreja Católica, traz esse legado de Roma, né? Então, o impacto que Francisco ele trouxe hoje com a notícia da sua morte, ele impactou todo o nosso mundo, né? Mas qual é o principal impacto do Papa e da sua morte para toda uma geração que nós temos? O Papa Francisco, ele fez história justamente por ser o primeiro Papa latino-americano. Então, com essa perspectiva dele, ele começou a tocar em quesitos de uma abertura da Igreja Católica, um olhar especial para os pobres que ela já tinha, mas ele começou a tocar em detalhes que são muito frágeis na igreja, a questão da aceitação das comunidades homoafetivas na igreja, de olhar como filho de Deus, tocou na questão ambiental. Então, o Papa Francisco, ele representa hoje no cenário mundial, não só no aspecto da Igreja Católica, mas também como outras culturas cristãs, como no caso o protestantismo e outras ramificações do cristianismo. O Papa ele era visto como esse que trouxe um diálogo, de certa forma, um olhar também especial para a América Latina, desde a sua base de formação, muito próxima ali da teologia da libertação, com questões humanistas, ele traz essa perspectiva de desconstrução desse algo mais rígido. Ele apontou para as principais questões mundiais de urgência, desde a fome, desde a pobreza, desde as questões de guerra, onde o mundo estava aí à beira de uma terceira guerra mundial, com a guerra da Ucrânia, o que estava acontecendo ali em Israel. Então, o papel dele foi fundamental para se tratar as principais questões que o mundo necessitava ver. Ele, como líder da Igreja Católica, ele não se posicionou somente como um líder religioso, tratando da estrutura da Igreja Católica, da estrutura toda ali do Vaticano, mas ele se posicionou como um Papa humanista, tratando as principais questões ambientais, de direitos humanos, para além propriamente de questões teológicas, mas ele representa esse marco de renovação para o cristianismo, de diálogo com outras esferas, de abertura, de olhar os povos como os filhos de Deus. Bom, vou aproveitar o seu lado historiador para a gente também entrar nesse mérito da história, porque a Igreja Católica é uma igreja que hoje é a religião que é mais alcançada no mundo, ou seja, a gente tem, além de fiéis, pessoas que hoje estão no mundo globalizado, acessando uma nova religião católica, uma nova igreja, porque, claro, mesmo que a igreja tenha a sua forma de tratar e tenha aí os seus mandamentos, a igreja vai ter que se adaptar, e foi o que fez o Papa Francisco aí ao longo desses anos. Mas, aproveitando a questão histórica, eu queria saber se ao longo de toda a Igreja Católica, de todos esses anos de catolicismo, houve alguma mudança assim tão radical quanto as mudanças que foram propostas pelo Papa Francisco. O que acontece? A Igreja Católica ela faz parte de um rito tradicional que as suas origens vêm remeter à própria fundação ali do cristianismo, né? Dentro, quando
de Cristo, ele pergunta para Pedro, né, quem diria que são para os apóstolos, e Pedro, ele revela que Cristo seria o Filho do Deus vivo. E no mesmo contexto, Cristo olha para Pedro e diz, tu és Petros, que Petros significa pequena, blocos rochosos, né? E sobre esta pedra, Jesus Cristo se referindo a ele, sobre esta pedra você fundará a minha igreja. Então, Cristo, na tradição católica, ele passa o legado para Pedro como o principal líder da igreja. E o Papa, ele traz essa perspectiva de ser o principal representante vindo desde uma missão que Cristo deu para Pedro. Então, o primeiro Papa seria Pedro e o Papa hoje teria esse papel. Mas o papel de Francisco dentro da Igreja Católica, ele tentou fazer algo que a teologia ela nos explica. Nós sabemos que a Igreja Católica ela vem de uma tradição onde a principal norma de regra de fé são as Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porém existe uma limitação na interpretação das Escrituras, porque elas vêm a partir de um contexto cultural diferente do que nós temos. E o Papa Francisco, já vindo com as mudanças ocorridas ali desde o Concílio Vaticano II, ele tentou acompanhar essa hermenêutica, essa interpretação das Escrituras à luz do mundo contemporâneo, como você colocou. É necessário a Igreja ela tentar acompanhar essas mudanças culturais. E o Papa Francisco ele traz esse renovo, essa abertura maior para pessoas que, de certa forma, eram excluídas do meio cristão, por conta de leituras e interpretações da Bíblia. Ele traz esse diálogo também de abertura com outras comunidades, com diálogo ali com as comunidades evangélicas. Ele traz essa perspectiva de tentar trazer a discussão da importância da igreja para a esfera pública. E isso é fundamental, porque quando nós olhamos a Igreja Católica e a missão do Papa também, como líder, como grande líder da Igreja Católica, de certa forma, é tentar apresentar para a comunidade qual é a importância da igreja. A importância da igreja, a importância da religião cristã para o mundo contemporâneo, ela não é só de prosseguir com ritos que nós já temos ali, que vem desde a fundação do cristianismo, desde quando é estabelecido o catolicismo como religião oficial do Império, desde a construção, a estruturação da Igreja Católica, mas ela tem um papel hoje fundamental, que é o que o Francisco trouxe, de se posicionar como um agente transformador no mundo, trazendo a discussão sobre a guerra, sobre a paz. Então, o Papa Francisco, como um latino-americano, ele quebra, de certa forma, com essa tradição que a maioria dos papas eram da Europa. Então, o Papa Francisco, como latino-americano, ele tenta dar uma desconstruída e uma atualizada nas principais questões ambientais com o discurso religioso, mostrando que o discurso religioso, que a Igreja Católica, por mais que um ateu não acredite na existência de Cristo como ser divino, ela tem uma importância para o mundo contemporâneo, combater a fome, a guerra, os preconceitos e ser um dos principais defensores dos direitos humanos. Então, o legado que Francisco traz, de certa forma, é esse olhar, novo olhar para a América Latina, esse novo olhar para o mundo, tratando em especial as principais questões da Igreja Católica, onde na Bíblia está escrito, se eu não me engano, na Epístola de Tiago, onde ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, o papel da religião, o papel da igreja é cuidar dos necessitados. E quem são os necessitados? É quem está passando fome, é quem está em uma situação de desigualdade social, é quem está em meio a conflitos. Então, o legado histórico que Francisco trouxe, primeiro, por ser um papa latino-americano e ser alguém que fez com que a igreja já olhava, mas fez com que a igreja olhasse de modo especial para as necessidades mais urgentes do mundo contemporâneo. Aproveitando tudo isso que você me falou e a respeito de Francisco e do legado dele, existe alguma possibilidade da Igreja Católica não escolher um Papa que siga esse legado, até por conta da importância disso para o mundo, até para além dos católicos? Ou seja, vou repetir a pergunta, existe alguma possibilidade da Igreja Católica hoje escolher alguém que não siga esse legado do Papa Francisco? Pronto, existe essa possibilidade. Primeiro porque nós sabemos que o Papa Francisco, por ser latino-americano, ele tem uma formação, uma visão de mundo que é diferente de quem nasceu totalmente na Europa, mas ambos têm o mesmo princípio. Então, podemos pegar um padre que ele já tem uma postura diferente do Papa Francisco, mas podemos pegar também um Papa inovador como o Papa Francisco, e tendo também o próprio quesito da Igreja Católica, né? Ela interpreta que a escolha do Papa, ela não vem simplesmente do consenso ali dos líderes, mas ela vem do próprio Deus que direciona essa escolha. Então nós temos a possibilidade de pegar um padre que não vá pelo mesmo viés dele,
como nós podemos olhar com o Papa anterior, tinha uma cosmovisão de mundo diferente de Francisco, mas sendo regido pelos próprios princípios da caridade, do amor ao próximo, como também podemos pegar alguém que prossiga o trabalho que ele abriu, ou que faça um trabalho maior do que ele. É uma questão que hoje nós temos essa incerteza, né, da escolha e do direcionamento que Deus vai dar para os líderes na escolha desse novo líder. Bom, para a gente tentar fazer um resumo, o Papa Francisco ele ficou importante em várias vertentes sociais. O que a gente pode dizer de mais importante que foi feito por ele? O senhor já citou alguns desses papéis, como a inclusão dos homoafetivos, a inclusão, inclusive, dos homossexuais como padres, né? Até porque como as pessoas precisam seguir o celibato, não há um motivo, não há necessidade de haver essa diferenciação aí de ser heterossexual ou homossexual. Mas qual seria o principal, digamos, legado mesmo do Papa Francisco para a religião católica? Pronto, o Papa Francisco, ele fez algo que irá ficar marcado na história, ele abriu as discussões que não tinham sido abertas ainda na igreja. Ele foi aquele Papa divisor da história no sentido de que nunca na Igreja Católica nós tínhamos aberto uma discussão sobre a possibilidade de aceitar homoafetivos com cargos religiosos. A possibilidade de olhar essas pessoas que por muito tempo a religião rejeitou, e quando eu falo a religião, não no sentido de rejeitou, mas que teve um olhar mais complicado para a questão homoafetiva e para outras questões. Então o Papa Francisco, em síntese, para responder a sua pergunta, ele vai ficar marcado na história como aquele que abriu a necessidade, ou abriu os diálogos que eram urgentes dentro da igreja, como uma reforma, como um novo olhar para a igreja, para que a igreja pudesse acompanhar o desenvolvimento cultural e histórico da humanidade. Ele é aquele que abriu as principais discussões que nenhum outro tinha coragem de ter tocado. Então ele vai ficar marcado pelo aquele que tenta dar um novo viés e um processo de humanização maior para as questões religiosas e humanísticas do mundo contemporâneo. Estamos discutindo aqui a questão da Igreja Católica se adaptar ao momento atual, de ir se adaptando ao momento do globo, enfim, das pessoas e dos próprios católicos. O senhor acredita que a Igreja Católica ficou parada no tempo por muitos momentos ao longo da história do catolicismo, ou isso de fato era necessário por conta da religião? Tudo o que aconteceu na Igreja Católica, ela foi fruto do seu tempo. A humanidade, ela evolui dentro de um processo histórico. É como se a nossa razão ela fosse começando a compreender a evolução a partir de um processo histórico. Então, eu não sei se nós poderíamos dizer que a Igreja Católica ela ficou muito presa em algo. Por quê? Porque a Igreja Católica ela vem com seus ritos. E a desconstrução de alguns ritos, a mudança de algo para uma mega estrutura como a Igreja Católica, ela não é fácil. Necessita de discussões, de aceitação. Então, a Igreja Católica ela caminhou em alguns momentos em passos lentos, em outros momentos em passos largos, para tentar acompanhar o desenvolvimento da humanidade. Mas não podemos esquecer que a Igreja Católica também ela teve um papel fundamental no desenvolvimento cultural e intelectual, na criação das primeiras universidades, na formação de grandes intelectuais, ou seja, ela teve esse momento de caminhada a passos lentos, mas quando ela começava a observar as grandes mudanças do mundo, nós observamos esse esforço da Igreja Católica de procurar a humanização a mais. Não é à toa que nós tivemos o Concílio Vaticano II, né, que trouxe essa primeira mudança da Igreja Católica para uma adaptação melhor às questões culturais. Mas a Igreja Católica ela ainda necessita abrir algumas questões para um diálogo mais delicado, para a aceitação de pessoas que se sentem excluídas por conta de interpretações religiosas. E o Papa Francisco fez isso, ele tentou fazer com que a Igreja Católica ela avançasse em questões humanistas, só deixando claro, não é que ela não fosse desenvolvida, mas às vezes uma instituição que já vem com anos e anos, ela necessita dar uma olhada para o mundo contemporâneo e ver como é que está o seu posicionamento e a aceitação no mundo contemporâneo, com as principais discussões éticas e morais. Falando sobre isso, aproveitando esse gancho, qual é que deve ser o principal desafio do novo pontífice dentro do cenário atual da Igreja e da sociedade? O novo desafio que ele vai ter vão ser justamente as principais questões que nós estamos enfrentando. O presidente dos Estados Unidos, com seu posicionamento rígido, algumas questões causando
é a possibilidade de uma crise econômica, uma tensão na geopolítica. Então, o Papa, como eu falei, ele não tem só essa preocupação de instruir a igreja, de ser líder da igreja, mas o seu principal desafio vai ser analisar o mundo contemporâneo, guerras de um lado, possibilidade de guerras do outro, essa questão do desenvolvimento do cristianismo em determinadas religiões e também a estruturação da Igreja Católica, fazer com que ela prossiga nesse caminho de progresso em que o Francisco está, mas também o desafio do mundo contemporâneo. Então ele terá dois desafios. O primeiro é assumir ali, de certa forma, né, ser nomeado como o novo Papa, que ele vai ter que rever toda essa estrutura da Igreja Católica, ver como é que estava o desenvolvimento que Francisco fez para dar continuidade, se ele seguir essa mesma linha progressista de Francisco, como também um dos seus principais desafios, a meu ver, enquanto historiador e teólogo, será os desafios do mundo contemporâneo. Um mundo onde a cada dia a religião ela tem perdido seu espaço, um mundo onde o discurso ético tem sido de lado em prol de um capitalismo e um mundo onde as pessoas têm perdido a sua fé. Então, primeiro vai ser entender esse mundo, olhar para esse mundo de uma forma humanística e ver como é que a Igreja Católica, ele como líder, pode intervir de forma a contribuir para o fim da guerra, para contribuir para o fim da pobreza e o fim da fome. Francisco, muito obrigada. Obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada por mostrar para a gente aqui como funciona e quais são os pensamentos aí dentro da Igreja Católica. Muito obrigada mesmo e excelente finalzinho de Páscoa aí para você. Obrigado e bom final também aí de Páscoa e bom feriado.